Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria no meu coração estar aqui juntamente com você aí na sua casa, mas na sua casa que é a extensão da casa de Deus. Que alegria, estou muito feliz, muito grato ao Senhor Jesus. O Senhor, Ele sempre compartilha conosco a oportunidade que nós temos de poder adorá-lo, servi-lo e estar na presença dele. Estou muito feliz e desejo, em nome de Jesus, que você também esteja com o teu coração feliz e alegre com o Senhor. Independente do que você esteja passando, o Senhor Jesus é o único que pode nos ajudar. Sabe, quando falta a força dos médicos, a força daquilo que nós ansiamos, desejamos e a gente não vê a saída, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Graças ao nosso bom Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para fazer com que hoje esse tempo fique marcado nas nossas vidas, que hoje tenhamos essa oportunidade de chegarmos como filho na presença de Deus. Sou muito grato a Deus e quero aqui agradecer ao Senhor Jesus por essa casa, pela Catedral Internacional, por pertencer, sabia? Você pertence à Catedral Internacional, uma igreja que, além de adorar, louvar a Deus, também leva outros para que isso também aconteça. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, que confiam em nós, que nos têm em seus corações. Nós somos como filhos para eles e eles são como os pais para nós. Pastor Jacques, pastora Kemi, Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa. Ser pastoreado e cuidado nessa casa. Eu e a minha família somos muito felizes e grato a Deus pela sua vida, pelas orações, por todos aqueles que têm colocado os joelhos no chão e têm feito da oração uma cultura de louvor a Deus. O Senhor Jesus falou comigo uma palavra muito maravilhosa. Vou dizer para você que muito do que o Senhor falou no meu coração, eu falei, Senhor, muito obrigado por compartilhar comigo uma palavra tão poderosa. E eu desejo que essa mesma palavra seja bênção na sua vida. Eu desejo que o seu coração também receba essa semente como uma terra pronta, preparada para receber não somente a semente da palavra que eu vou ministrar, mas também do Espírito Santo. Vocês sabem que quando eu falo, eu pronuncio a minha palavra, mas o que chega no seu coração, ela é descodificada pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai em todos os corações. Ela despedaça a penha. Ela faz o que o homem não pode fazer. A palavra de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. E o que o Senhor colocou no meu coração, para nós podermos, nessa noite tão maravilhosa, podermos compartilhar, é uma palavra que vai falar muito sobre o nosso coração. A série que nós estamos sendo ministrado, ela é uma vida abençoada. Você tem uma vida abençoada? Se você tem uma vida abençoada, você precisa declarar. Se você sente que a sua vida não é abençoada, você precisa declarar, porque é através da declaração, daquilo que nós concordamos, é que faz as coisas acontecerem. Não é positivismo, é a palavra de Deus nos nossos corações. E o tema que eu vou falar é um tema muito especial, sobre o coração, sobre os nossos corações. Não aquele coração que é o músculo que bate constantemente e tem que estar batendo, né? Mas é sobre o coração, da onde nós tomamos as decisões. É esse coração que eu quero falar com você. E a palavra de Deus vai dizer assim, será que eu sou uma pessoa abençoada? Vamos ver o que a palavra de Deus compartilha conosco. Ela diz assim, em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 3 e 4, olha só, queria que você lesse, vai aparecer aí para você. E ela diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Meu Deus, que poderoso isso. Isso é a palavra de Deus que está ministrando nos nossos corações. Deus é aquele que faz nas nossas vidas, aquele que nos abençoa. Sabia? Nós, assim como foi ministrado aqui, essa experiência, né, que o nosso irmão teve aqui na hora dos dízimos das ofertas, ele compartilhou conosco. Nós não abençoamos os outros para ser abençoado.
Nós abençoamos porque nós somos abençoados. Eu não preciso ser abençoado para mim receber, para mim poder dar. Porque a bênção de Deus, ela está estabelecida. E olha, estabelecida desde o princípio do mundo. Desde antes do princípio do mundo. A palavra de Deus vai dizer assim que... Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu e você. Eu aqui falando, você recebendo essa palavra. Nós fomos escolhidos por Deus antes da formação do mundo. E eu sou muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês. Porque eu creio nessa palavra. E eu desejo que você aí, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, que você esteja recebendo essa palavra, que ela não é minha, ela é de Deus. Ela diz que nós somos abençoados, e é isso que nós somos. Sabe, o que mais o desafio que mais nós enfrentamos nas nossas vidas é quando a gente não tem a certeza daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que tenta atrapalhar, de tudo aquilo que tenta parar o nosso coração, parar a nossa fé naquilo que nós acreditamos. E a ignorância, a falta de conhecimento, muitas das vezes, ela nos assola. Ela nos deixa, muitas das vezes, parado, inerte. E nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. E aqui é uma oportunidade que eu e que você também tem de aprendermos sobre a palavra de Deus. De saber o que Deus pensa sobre nós. Se a palavra de Deus disse que eu sou abençoado, eu sou abençoado. E eu queria que você manifestasse aí. Se você se sente abençoado, manifesta aí. Se você não se sente abençoado, eu quero dizer para você que até o final você vai ver o quanto você é abençoado, o quanto Jesus se importa conosco. A bênção que Deus tem para nossas vidas, ela não consiste na casa, no carro, na conta bancária, não. A bênção que nós temos, ela consiste na presença de Deus e naquilo que eu vejo pela minha fé, que eu vejo pelo meu coração. É aqui que mora a bênção de Deus. Tem uma passagem muito maravilhosa na Bíblia, na palavra de Deus, em Mateus, que eu quero ler com você. O Senhor Jesus, Ele constantemente nos dá a oportunidade de sermos ainda mais abençoados. Só que essa bênção, muitas das vezes, é descobrindo quem realmente nós somos. Nesse texto que nós vamos ler, em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 19 a 23, se você tiver sua Bíblia em casa, você abra, também procure, se não, vai aparecer também aí para você. A palavra de Deus vai contar uma história, vai falar de algo que realmente aconteceu. Jesus, ele estava no monte ensinando a multidão. Jesus estava no momento iniciando o seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, com as pessoas que estavam ali ouvindo, e era uma grande multidão. A região era a região da Galileia, e ali Jesus começa o seu ministério ensinando. Jesus ensina como orar, Jesus ensina como jejuar, a perdoar. E Jesus vai falar algo tão maravilhoso que trata diretamente dos nossos corações. E esse texto, ele está lá em Mateus 6, 19, 23, que diz assim, é um texto desafiador. Não sei se para você, a primeira vez que você ouviu ou que você leu também foi desafiador. Para mim foi. E ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, não arrombam nem furtam. Olha só, no 21, Jesus vai dizer assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na sequência, Jesus vai explicar sobre essa situação, porque muitas das vezes existem dois extremos em que nós temos que tomar muito cuidado. Quando a Bíblia fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, a impressão que dá, nossa, e agora? Então eu não posso ter nada. Não é isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo ao nosso coração, e Ele vai dizer assim, cuide do seu coração, porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Quer conhecer aonde que está o coração de alguém? Descubra onde está o tesouro.
Nada nesse mundo deve ser maior do que Deus nas nossas vidas, do que a presença dEle, do que o propósito dEle. Porque a minha casa, o meu carro, os meus filhos, a minha esposa, a minha vida, ela faz parte de algo que está dentro de Deus, que está dentro do propósito de Deus. Na sequência, Jesus vai explicar sobre isso para nós e vai tirar toda essa nuvem que tenta nos impedir, que tentam atrapalhar na nossa mente de pensar. Ele vai arrancar essa escuridão, ele vai arrancar essa ignorância. E ele vai dizer assim, ó: os olhos são a candeia do corpo. No versículo 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Presta atenção que Jesus está falando conosco no sentido daquilo que nós vemos e como nós vemos. Como que você vê uma vida abençoada? De repente, se você olhar uma vida abençoada como o meu carro, a minha casa, a minha saúde, tudo que se envolve em mim tem que estar tudo certo, vou dizer para você que Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu não aceito e eu rechaço toda doença, tudo aquilo que tenta assolar a sua vida, a minha vida, a sua casa, a minha casa, porque nós cremos num Deus que é poderoso. Mas eu querer acreditar que nunca eu vou passar por nenhuma dificuldade, e se eu passar por dificuldade é porque eu não sou abençoado, isso é um extremo. Isso não é verdade. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Tudo vai depender de como eu estou vendo. Tudo vai depender de como eu vejo as coisas ao meu redor. Quando a gente fala, e foi ministrado quase agora, há pouco agora antes de mim, sobre dízimos e ofertas, nós sabemos que muitas pessoas têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque é a forma que eu vejo, é a forma que eu me manifesto. A palavra do Senhor vai dizer que o primeiro que doou algo foi Deus. Hoje, eu e você estamos aqui, na presença do Senhor. Nós não estamos participando de um culto, nós não estamos assistindo o culto, nós somos o culto, nós estamos no altar de Deus. É aqui que nós queimamos e o nosso louvor e adoração sobe ao Senhor Jesus. Eu espero que você tenha essa mesma expectativa, porque a expectativa que eu tenho, a fé que me move é essa, é que nós somos a adoração de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai dizer para nós que conforme nós vemos as coisas, assim ela vai definir para nós aquilo que é bom, o que é ruim. Para alcançar um tesouro no céu, é preciso... existem pessoas que falam assim, ó, é preciso ser miserável, não ter as coisas. Isso é uma mentira, isso é um extremo também. Jesus nunca falou que para nós termos um tesouro nos céus, aqui na terra a gente teria que ser um miserável. Não é essa o que Jesus nos ensina, não é isso que Deus tem para nossas vidas. Essa semana, conversando com um pai de família, e ele estava dizendo para mim assim, ele estava muito empolgado. A esposa tinha acabado de sair do hospital, ela está se recuperando do Covid. E olha só, e a expectativa que ele tinha no coração dele era de gratidão a Deus. Gratidão pela saúde, gratidão porque Deus estava trazendo a esposa dele, gratidão porque Deus estava aumentando o lar dele. E eu fiquei muito feliz, porque há tempos atrás nós tínhamos uma outra expectativa. Há tempos atrás nós olhávamos o tanto que nós poderíamos conquistar. E hoje nós valorizamos a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde. E falando sobre isso com líderes em treinamento, a gente percebe o quanto que esse tempo trouxe para nós algo tão maravilhoso, que é o sentar à mesa, que é o poder participar da vida dos nossos filhos. É desafiador? Sim, é desafiador para todos nós, mas Deus parou a nossa vida para que a gente pudesse ver de uma forma diferente, que na verdade o que Ele tem para nós, ao nosso redor, é muito mais belo do que nós poderíamos imaginar. Deus, Ele tem nos trazido a um centro de adoração, na nossa casa, na nossa família. Eu sei o quanto tem sido difícil, talvez você em outro país está vivendo uma outra realidade
pior ainda. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da minha vida. O Senhor Jesus, Ele quer que a nossa vida seja abençoada, não pelas coisas que nós temos, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Se você concorda comigo, diga amém, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu amei, uma frase que foi impactante na minha vida, de um homem que ficou preso por 27 anos, só que ele sai da prisão e em pouco tempo ele vai se tornar um governador de um país, e por 5 anos ele governa um país. E você sabe o que era o sentimento que ele tinha no coração dele? Nelson Mandela, ele disse assim, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. As situações que às vezes nós olhamos e vemos que parece que as coisas estão indo de mal a pior, muitas das vezes é Deus nos ensinando. Muitas das vezes é Deus dizendo para nós assim, olha, eu me importo com você, mas eu preciso que você pare um pouco e que você analise o que está acontecendo ao teu redor, porque eu tenho coisas ainda maiores para fazer. Deus, Ele tem a graça e a misericórdia de fazer as coisas antecipado. A palavra de Deus vai dizer que tudo a nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito foram escritos num livro. Ele antecipou tudo isso. Ele volta na história e Ele quer caminhar conosco. Então, saiba que para você e para mim muitas coisas podem ser novidade, mas para Deus, para o nosso Deus, nunca foi novidade. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Não importa quanto tempo de crente você tem, ou quantas experiências boas no Evangelho você tem, saiba que o Senhor Jesus sempre, Ele vai com o amor que Ele tem, o amor leal, a aprovar você, a aprovar a minha vida, a fazer testes que vêm somente para consolidar. Nós estamos no ano do consolidar e avançar, e o Senhor Jesus, como que Ele faz para que Ele saiba se nós realmente estamos sendo consolidados, se o nosso coração está firme? Ele faz testes em nós. Eu vou ler com vocês uma passagem que é maravilhosa. Fala de um jovem rico, um homem que no próprio texto vai dizer o quanto ele achava que estava firmado em Deus. Mas o resultado não foi muito bom. Eu queria que você acompanhasse comigo. O jovem rico está lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Queria que você lesse também comigo. A palavra de Deus vai dizer assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Jesus já dá uma voadora nele aqui nesse momento. Ele vai dizer assim, ninguém é bom a não ser Deus, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E o jovem declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. É sempre assim. Jesus, Ele nunca olha para nós com desprezo. Não, Jesus nunca nos julga. Pelo contrário, Ele olha para nós com amor. E Jesus falou assim, falta-lhe uma coisa. Disse-lhe Jesus, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. O resultado foi esse. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Toda a riqueza que esse jovem ele tinha, não ia conseguir resolver o problema de toda a pobreza que existia naquela época. Jesus aqui, ele faz um teste no coração desse jovem. Talvez nós somos testados em outras áreas. Talvez a questão financeira não seja o desafio da sua vida. Talvez a questão mesmo da sua vida, o desafio que você tenha, pode ser de repente na área da autoridade. Sabe quando você passa por uma situação em um momento em que você, em um confronto com um líder, talvez isso aconteceu há muitos anos, mas está acontecendo de novo, e você fala assim, nossa, parece que isso nunca passa na minha vida. É porque muitas das vezes é nós que precisamos passar por esse teste.
Às vezes nós podemos ser testados na submissão, às vezes nós podemos ser testados no sexo oposto, de como lidamos com isso. O nosso coração, ele precisa sempre estar sendo sondado. Nós precisamos estar atentos ao Senhor Jesus, porque Ele sempre vai dar-nos uma oportunidade de sermos testados. Quando o Senhor nos testa e nós somos aprovados, que maravilha, que bênção que é um degrau a mais que nós subimos. Talvez as dificuldades da vida seja o desafio do seu coração. Sabe, quando a gente passa por uma dificuldade, parece que nós estamos passando de novo, e nós estamos passando de novo. Você fala, será que isso não tem fim? É Jesus que está testando o nosso coração. Mas nem sempre o Senhor Jesus precisa ficar testando o nosso coração. Eu quero ler com você uma outra passagem na palavra de Deus, que está lá em Lucas, no capítulo 19, e o versículo do 1 ao 9. Nossa, o Senhor Jesus falou muito forte comigo, e olha que eu já tinha ouvido várias vezes, eu já tinha ouvido pregações sobre esse texto, eu já tinha lido sobre esse texto várias vezes, e o Senhor aqui, Ele vai dizer para nós assim, ó, Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 9. O texto vai dizer assim, ó, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha só o que as pessoas falaram. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, olha que declaração maravilhosa, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Sabe, aqui nós vemos o contraste do primeira história. Uma pessoa que conhecia o Evangelho, que ia na igreja, que sabia a Bíblia, que fazia muitas coisas boas para Deus, mas o coração dele não era de Deus, o coração dele era tomado pelas riquezas. Quem está governando o seu coração? De quem é o seu coração? O seu coração é de Deus ou as riquezas já o pegaram? O Senhor Jesus, Ele nos dá uma receita maravilhosa. Ele vai dizer para nós que o segredo de uma vida abençoada é quando as riquezas não me têm, mas eu as tenho. Quem define quem você vai abençoar? Quem é que vai definir a hora em que você vai parar o seu trabalho? Meu Deus, essa semana foi maravilhosa. Estou dizendo para você, essa semana alguém disse para mim, pastor, na última Santa Ceia presencial, foi quando eu falei com Deus, e eu disse para o Senhor assim, olha, nunca mais eu vou trabalhar num domingo, e vou perder uma Santa Ceia ou um culto. Nos domingos eu não trabalho, Ele é do Senhor Jesus, Ele é da minha família, juntos nós cultuamos a Deus. Sabe, é hora de nós olharmos para a palavra de Deus, porque ela nos confronta. Ela diz para nós quem realmente nós somos. E não tem como nós nos enganarmos, porque a nossa consciência, ela é aquela que vê todas as coisas. E eu quero animar você nessa palavra, que se você sente algo que não está certo, algo que não está bom, algo que você sabe que precisa melhorar, você é aquele que está em contato com o Espírito Santo de Deus. Ele ministra o seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus quer falar conosco e a gente fala, agora não. Mas agora chegou a hora de nós dissermos para o Espírito Santo, entra nessa casa, fala comigo, porque eu preciso da sua voz. Saiba que Jesus, Ele é o mais interessado no seu bem-estar. Desde quando eu aceitei a Jesus, que eu me coloquei no caminho da fé, a minha vida tem tomado uma direção assim muito, muito contrária do que tudo que eu tenho planejado. Mas eu quero dizer para você,
tudo que Deus tem feito na minha vida tem sido muito melhor do que aquilo que eu mesmo poderia fazer ou receber. Como que eu sei disso? Eu sei porque todas as vezes quando nós nos levantamos pela manhã, não sei se você tem essa percepção, esse entendimento, mas todas as vezes que nós nos levantamos pela manhã, nós temos centenas e centenas de portas abertas na nossa frente. Nós temos apenas uma porta, uma decisão, uma escolha para que as coisas deem certo. Só que aquelas centenas de portas podem nos confundir. O amigo Espírito Santo, aquele que um dia nós dissemos para ele: entra na minha vida, porque a partir de agora eu sou seu e eu pertenço a ti. Ele vai dar a direção correta. Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, porque você não tem essa certeza no seu coração. Hoje, agora é o momento. Assim como eu creio que o Senhor Jesus, Ele pode estar curando alguém nesse momento. Alguém com fé, porque eu estou aqui em concordância com você. Eu sei que Deus pode estar curando a alma também. Deus pode estar mudando totalmente a sua vida. Eu sou muito grato a Deus, porque é Ele que tem nos ajudado a mim, a minha casa, a tomar as decisões. Essas decisões também, muitas das vezes, é através das pessoas que estão ao nosso redor. Saiba que Deus coloca as pessoas certas conosco. Nós gostamos de ter amigos. Agora eu vou falar para você uma coisa: não existe amigo melhor do que os amigos de Jesus. Se de repente você está sofrendo nessa área, porque os teus amigos, na verdade, nem sempre parecem ser muitos amigos. Eu vou dizer para você: escolha andar com os amigos de Jesus. Pode ter certeza que a influência que você receberá e as escolhas boas que você fará, muitas das vezes, diz muito de quem nós somos pastoreados, de quem nós somos cuidados, de como nós temos feito. Há um desafio muito grande nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele se antecipou em nos amar, em nos abraçar, em nos salvar. Só que nós sabemos que esse amor é puro e verdadeiro. Nós sabemos que o amor de Deus, eu não sei se você já viu, né? Talvez muitos nunca viram um poço usado muito, né? No interior tem muitos poços e eles tiram a água e a água nunca, ela nem aumenta e nem diminui. Se você tirar a água de um poço, quanto mais você tira, mais água aparece. Mas se você também não tirar água nenhuma, o nível continua o mesmo. Você sabia que Deus, Ele é assim? Ele sempre permanece ali, pronto, aquele que deseja, aquele que quer, aquele que busca, e aqueles que buscam o encontram. Se você pode dizer amém aí na sua casa, se você pode glorificar a Deus. O Senhor Jesus, Ele vai esperar de nós também. Não é só Ele que faz, não é só o amor dEle que vem até nós, mas nós precisamos também lutar por algo. E guardar o nosso coração, para nós tem que ser uma luta também, uma luta diária, uma luta constante, mas uma luta que dá prazer, porque eu não faço sozinho, eu faço junto com Jesus. Sabe, quando Jesus coloca o povo de Israel na frente da terra e eles olham aquela terra maravilhosa e eles falam assim: poxa vida, vamos lá. E o coração gela naquele momento, porque eles sabem que não é só conquistar a terra entrando nela, eles teriam que lutar, e muitos deles deram uma vida naquele lugar. Jesus, Deus naquele momento, Ele entra naquela situação e chega para Josué e fala assim para ele: olha, como nós precisamos guardar o nosso coração contra o medo, né? Contra a ignorância de não querer ter conhecimento. Vai dizer assim, em Josué no capítulo 1, versículo 9, uma palavra poderosa também: não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, hoje essa palavra continua na mesma força, na mesma intensidade. Deus está falando com você: seja forte, seja corajoso. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, porque Jesus está com você, porque Deus, Ele quer que você conquiste tudo aquilo que Ele tem. E essa bênção, ela é tão poderosa, porque ela não ficou naquele tempo. Até hoje, quando nós vamos em Israel, nós sabemos que ali foi conquistado algo que não ficou para um tempo, mas ficou até hoje. Deus, Ele quer que você conquiste algo para que os seus filhos também usufruam, para que os seus netos também usufruam. E isso vai determinar o quanto você é corajoso, o quanto você guarda o seu coração.
o quanto você procura lidar com o seu coração. Um coração generoso. Eu até anotei aqui algo que é tão poderoso e eu preciso compartilhar bem rapidinho com você sobre a palavra. A palavra precisa estar dentro do nosso coração. Salmo 119:11 vai dizer assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos abençoa. A palavra de Deus faz com que a gente possa ter dias felizes, né? O nosso pastor, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim: os melhores dias acabam de começar. E eu creio nessa palavra. E essa palavra que ele declara é a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Saiba que para você, os melhores dias acabam de começar. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro isso sobre a sua casa. Aonde você pode fazer, Deus vai te ajudar, mas aonde você não pode, tenha certeza, o Senhor Jesus vai te ajudar. Eu queria que você, nesse momento, tirasse esse tempo para poder orar, aí onde que você está, falasse com Deus, aquilo que para você tem sido um desafio, aquilo que para você tem sido algo que tem sido desafiador, em que área da sua vida você precisa cuidar do seu coração? Qual é o momento em que você precisa tomar cuidado? Nós estamos numa cultura de oração e eu creio fielmente que isso não vai passar. Eu já tenho vários dias na semana que às 4 horas da manhã eu acordo. Parece que eu nem dormi, parece que eu acordo assim e eu na hora eu já sei. Eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu vou orar? E eu levanto e eu vou orar. Porque isso está se tornando uma cultura nas nossas vidas. E esse relacionamento com Deus, ele vai dizer muito sobre o nosso futuro. Eu creio que Deus está preparando as nossas vidas para algo tão grande, tão poderoso, que a nossa casa, ela não vai suportar do peso da glória que vai ser. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar com você, eu quero declarar que em nome de Jesus, essa palavra, ela possa ficar guardada em seu coração, que você não tenha um momento só, mas que você tenha uma vida toda na presença de Deus, de alegria, uma vida abençoada, cuidando do seu coração, cuidando da sua vida, para que cada vez mais você e a sua casa prospere. Deus abençoe você. Eu quero orar com você nesse momento, eu quero te abençoar. Quero pedir que o maestro Bagu possa subir um pouco aí o teclado e nós vamos juntos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por esse tempo tão precioso. Agradecer porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Agradecer porque a palavra do Senhor habita no nosso coração, Pai. Porque o tempo de oração, ele não é um tempo pandêmico. Ele vai continuar nas nossas vidas porque é o nosso relacionamento contigo. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo não podendo estar presencial, a sua presença é real em nós. Eu quero abençoar esse meu irmão, essa minha irmã. Eu quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que têm contribuído, por todos aqueles que têm feito com que a tua obra não pare. Pelo contrário, quantas salvações, quantas famílias, quantas curas, ó Pai, tem acontecido. Eu quero te agradecer, Pai, e te louvar em o nome de Jesus. Se você puder dizer amém, graças a Deus. Uau, glória a Jesus, glória a Deus. Celebre ao Senhor, glorifique aquele que vive, aquele que reina. Eu quero te dar também uma boa notícia. Eu quero dizer para vocês que às 22 horas nós estaremos no quarto de guerra. E eu quero convidar você e dizer assim que Deus está fazendo milagres e você vai ser o próximo a contar o seu milagre. Creia nisso. Agora amanhã nós vamos ter uma vigília poderosa. Você é convidado. Você pode ser muito abençoado. Vai ser uma vigília online no canal do YouTube da Catedral Internacional e o Senhor Jesus muito vai nos abençoar. Que Deus te abençoe. Louvamos a Deus pela sua vida. Continue firmes. Daqui a pouquinho estamos juntos novamente. Deus abençoe.